Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Doze horas é a hora certa em Rondônia. E nós estamos aqui para mais um encontro, né? Daqueles que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. E eu quero começar o programa de hoje com um exemplo. Que dizem que o exemplo ensina muito mais do que qualquer outra coisa. Um filho entra junto com o seu pai num pequeno restaurante de bairro, planejando dividir com ele um belo almoço e uma tarde agradável. O seu pai já é bem idoso, eu diria bastante idoso, e tem uma certa dificuldade para controlar o movimento dos braços, o movimento das mãos. Portanto, enquanto ele come, ele derruba pedaços de alimento por todo lado, sujando a sua roupa, sujando o chão, sujando a mesa. E os outros clientes do restaurante parecem incomodados e olham para os dois com cara de nojo. Mas o filho não se abala e segue conversando com seu pai num tom calmo e relaxado. Quando ambos terminam de almoçar, o filho levanta, sem demonstrar nenhum sinal de constrangimento, e segue com seu pai em direção ao toalete. Lá dentro, ele limpa os restos de comida do rosto enrugado do idoso, tenta remover as manchas da sua roupa e ajeita com carinho seu cabelo e os seus óculos tortos. No momento em que ambos deixam o banheiro, o restaurante está em completo silêncio. Ninguém entende por que esses dois homens se sujeitariam a tal vexame. Se dirigindo ao garçom, o filho paga a conta e segue em direção à porta, a porta de saída. Quando os dois estão quase saindo, um senhor se levanta de repente e pergunta: "Você tem certeza de que não está deixando nada para trás?" E o filho, surpreso, responde: "Não, eu não estou deixando nada para trás." Mas o estranho retruca: "Você está sim deixando algo. Você acabou de deixar um grande exemplo para todos os filhos presentes neste restaurante, além de deixar esperançosos os seus pais. Esta é uma bonita lição. Apesar de às vezes não pensarmos nisso, poder cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós é uma grande honra. Nossos pais se esforçaram a vida toda para nos criar da melhor maneira possível, com amor, com paciência. Quando ficam mais velhos, são eles que precisam da nossa dedicação e merecem todo o nosso respeito nessa última etapa da sua existência." Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Um bom trabalho da polícia carioca. 4 nadadores dos Estados Unidos haviam relatado terem sido vítimas de um assalto à mão armada. E agora estão descobrindo que era uma comunicação falsa. O nadador Ryan Lochte
que tem 12 medalhas olímpicas, já voltou para os Estados Unidos rapidamente. E o Comitê Americano não dá notícias sobre onde estão alojados os outros 3. A polícia quer o passaporte deles para não poderem sair do país, né? Porque, afinal, praticaram o crime de falsa comunicação de crime. A polícia estranhou que não levaram celulares os assaltantes, estavam todos de celulares. Depois a TV britânica mostrou imagens deles todos felizes, chegando ao alojamento na Vila Olímpica, estavam com as bolsas, com as carteiras e com tudo. O falso assalto, a polícia desconfia, era um álibi para um dos farristas. Eles vieram lá de uma balada na Lagoa, né? Era álibi para ele explicar para a namorada onde é que andava e tal, que tinha sido assaltado. Parece que é uma coisa assim. Interessante que o Comitê dos Estados Unidos primeiro disse que eles mentiram, sim, mas depois acabou dando outra versão. Falsa comunicação de crime. É o mesmo crime praticado pela moça que disse que foi agredida sexualmente pelo deputado Pastor Feliciano. Agora a polícia de São Paulo confirma que foi indevida a prisão do assessor de Feliciano, do chefe de gabinete, que teria sido preso por mantê-la refém. A polícia descobriu que foi tudo mentira também. Isso pode dar um bom processo de danos morais, né? Além de Código Penal, né? De falsa comunicação de crime. Bom, foi lido ontem o parecer propondo cassar o mandato do deputado Eduardo Cunha. Foi lido no plenário da Câmara, o que significa que agora tem que se deixar passar apenas mais 2 sessões para efetuar o julgamento. Por falar em julgamento, juízes e procuradores continuam mobilizados contra o projeto que quer tolher investigações de corruptos, né? O tal abuso de autoridade. Quem está por trás desse projeto é presidente do Senado, Renan Calheiros. Nem precisa, né? Porque já existem Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior de Justiça, os corregedores, Conselho Superior de Ministério Público, que têm sido rigorosos. Temos que acabar com as leis que protegem bandidos de todo tipo. Essa é que é a verdade. E outro integrante do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, disse ontem que a lei da ficha limpa está cheia de casuísmos e parece ter sido feita por bêbados. É uma coisa grave essa afirmação dele. E o que a gente está vendo é que não tem adiantado muito, né? A gente pega cada ficha suja aí tendo sido eleito. E no Supremo, imagine que até isso foi parar no Supremo. Um candidato foi eliminado de um concurso para bombeiro militar por estar com 14 centímetros de tatuagem na perna. Agora, o edital era bem claro, dizia que não seria aceita tatuagem no rosto, na perna, no braço, né? Porque afinal, bombeiro é militar. Mas foi 7-1 score. O único voto contrário é do ministro Marco Aurélio, que defendeu que as regras já estavam no edital. Os outros 7 ministros consideraram que a proibição é inconstitucional, porque só seria proibido se a tatuagem incitasse a violência, fosse imoral, fizesse apologia de alguma ilegalidade. Agora, eu confesso que se eu tiver que optar, eu prefiro ser atendido em qualquer lugar por quem não tiver mutilado a própria pele, né? Agora, eu respeito todo o direito de a pessoa ter tatuagem, tanto que minhas filhas têm. Agora, respeitem também o meu direito de escolha, né? Cada um tem seus direitos. O meio de campo do governo, talvez o ministro que distribui as funções dos demais ministros, Eliseu Padilha, disse hoje de manhã, eu estava lá quando ele falou isso, falou para uma pequena plateia, relativamente pequena, não falou
em público, para entrevista, disse que o governo tem 385 deputados, então tem condições de fazer passar já o ajuste fiscal e a reforma da Previdência, com aposentadoria aos 65 anos. Né? Vão ter que revisar 500 mil casos de auxílio do INSS que não tem perícia há anos, dá 8 bilhões de reais. Né? Reforma trabalhista para estimular o emprego, né? Reforma tributária para acabar com a briga do ICMS entre os estados, reforma política para reduzir essa multidão de partidos em 8 partidos, né? E mais, para dirigir órgãos públicos é por mérito e não por apaniguado, com profissionais. As agências serão dirigidas apenas por técnicos, com mandato de 5 anos, sem nada ter a ver com o governo. Ele disse que o Estado tem que ser maior que o governo. O Estado é permanente, os governos são transitórios. E que as leis têm que dar estabilidade jurídica para atrair investimentos, né? E aí vai atrair também empregos. Uma bela demonstração dos planos que o governo tem preparados para depois do juízo final de Dilma. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 11 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia, que está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Não, você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso cidade de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas, 12 minutos. 12 horas e 12 minutos é a hora certa em Rondônia. O governo quer liberar licença ambiental em até 12 meses. Projeto de lei vai fixar prazos para aprovar ou rejeitar obras. Ministério do Meio Ambiente planeja ampliar concessões de parques e florestas. O governo vai enviar projeto de lei ao Congresso Nacional que fixará prazos para o IBAMA conceder ou rejeitar licenças ambientais. Licenças prévias deverão ser avaliadas em até 10 meses. Para a instalação, o prazo será de 8 meses. E o aval para a operação terá de sair em 6 meses. O governo também quer aumentar de 1,4 milhões, ou 1.400.000, para 5 milhões de hectares a extensão de parques e florestas concedidos à iniciativa privada. O IBAMA tem que se movimentar, porque vai o processo, chega lá e senta todo mundo em cima e fica chocando, como se aquilo ali fosse um ovo. Gente, o Brasil não pode ficar esperando, tem que ter agilidade. E agilidade é possível, até porque há casos em que as decisões saem bem mais rápidas do que outras. Falando a verdade. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. Empresa envolvida teve como funcionário filho de membro da cúpula do COI, do Comitê Olímpico Internacional. A polícia do Rio de Janeiro prendeu na manhã de ontem Pat Hickey, membro do Comitê Olímpico Internacional. Ele é acusado de envolvimento na venda de ingressos para os Jogos Olímpicos. A prisão aconteceu no hotel usado pela entidade na Barra da Tijuca. O dirigente também preside o Comitê Olímpico da Irlanda. Hickey passou mal após a prisão e teve de ser levado para o Hospital Samaritano na Barra da Tijuca. Deve ter sido de vergonha, porque vai ser, como é que eles dizem,
banido, né? Deverá ser banido da comunidade olímpica. Agora, vocês lembram da Copa do Mundo, que teve também um cara que fazia parte da cúpula? Cada negócio desse tem alguém lá. E eu não acredito que ele haja isoladamente, só para ele. Deve ter um esquema mais amplo, deve ter coisas mais amplas, né? Agora é bom investigar e pegar e botar todos, absolutamente todos, na cadeia. Falando a verdade. 12h15, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos, é a hora certa em Rondônia e nós estamos de volta agora
com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhoste, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes. Assim, está formada a rede independente de rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a Verdade. Agora já são 12 horas e 20 minutos. 12 horas e 20 minutos. Há pouco eu recebi um telefonema informando que houve uma manifestação de protesto no DNPM, ou na CPRM. Porque em protesto contra a nomeação de pessoas alheias ao setor, alheias a parte, sobretudo a parte técnica tocada pela CPRM. E eles os técnicos, os funcionários de carreira da CPRM não se opõem que haja substituição da chefia, mas que o chefe seja sempre substituído por um igual ou superior a ele, em termos de conhecimento, em termos de méritos. Não ao contrário, porque aí a coisa cresce como um rabo de cavalo, cresce para baixo. Mas amanhã... Falando a Verdade. Mas amanhã eu vou ver se eu trago mais detalhes sobre esse assunto, porque nós precisamos saber o que está acontecendo à nossa volta. Falando a Verdade. Última empreiteira a ter os seus executivos presos pela operação Lava Jato, acusados de participar do esquema de corrupção na Petrobras, mantinha em sua sede uma extensa lista de nomes que vai do ex-presidente Lula até o governador Geraldo Alckmin. O ex-presidente Lula, o deputado federal Paulo Maluf, o ex-senador Delcídio Amaral e o governador de São Paulo Geraldo Alckmin são alguns políticos que aparecem na lista de 80 contatos encontrados em um HD da Queiroz Galvão, última grande empreiteira do cartel que supostamente fraudava licitações da Petrobras a ter seus executivos presos pela Operação Lava Jato. A agenda da Queiroz Galvão foi anexada a um relatório da Polícia Federal. O documento não atribui aos políticos citados nenhuma irregularidade, apenas lista os contatos, que inclui um doleiro identificado como Alexandre Farto. Alexandre Farto. Deve ter ficado farto de dinheiro, porque não é brincadeira a grana que pode ter circulado a partir dos movimentos interesseiros e interessados. Falando a Verdade. 12 horas 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a Verdade. Agora 12 horas 23 minutos com 30 segundos é a hora certa em Rondônia e a hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Nem sempre o consumidor tem razão. Tanto é que existem algumas situações em que eximem a responsabilidade do comerciante pelo produto ou serviço. Segundo o advogado Átila Nunes, do serviço reclamaradianta.com.br, basta o comerciante provar que não colocou o produto no mercado ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito.
Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas e 24 minutos. Perdidos como cão em dia de mudança, o PT destacou 2 gaúchos para atacar leis sancionadas por Dilma Rousseff. A presidenta, ou presidente Ré. Paulo Paim saiu em defesa de um sem-terra preso no dia 31 de maio com base na lei antiterrorismo, criticando-a por criminalizar movimentos sociais. Paulo Pimenta se rebelou contra outra lei de Dilma, incorporando a regra olímpica de impedir manifestações públicas ou políticas, impedir manifestações políticas durante os Jogos. A lei antiterrorismo aprovada no Senado e na Câmara foi proposta pelo Poder Executivo com Dilma Rousseff na presidência e sancionada em março. O petista Paulo Pimenta pediu ao Ministério Público Federal providências contra a lei que restringe manifestações, também proposta e sancionada por Dilma. Acontece que quando isso foi proposto e sancionado, eles eram governo e os protestos seriam contra eles. Não se lembraram que não há nada como um dia atrás do outro. E no outro dia, eles já não são mais o poder, eles são a oposição. E querem protestar, mas eles mesmos negam-se ou negaram-se a permitir isso. Falando a verdade. 12 horas. Que hora que são, Fernamente, rapaz? Eu estou perdido aqui. São 12 horas e 26, né? 12 horas e 26 minutos. Que rapidez. O Rondon Cap continua realizando sonhos. Cede o seu Rondon Cap neste fim de semana e concorra a valiosos prêmios. Transmissão do sorteio ao vivo, todos os domingos, a partir das 5 da tarde, aqui pela Rádio 95 FM. Com o Rondon Cap, você arrisca a sorte e ainda ajuda a Pai Brasil. Seja solidário. Rondon Cap. Fácil de ajudar, fácil de ganhar. Falando a verdade. Agora 12 horas e 27 minutos, é a hora certa em Rondônia. A área técnica do Tribunal de Contas da União fez um relatório em que propõe punição aos gestores dos Jogos Olímpicos, segundo o ministro Augusto Nardes, presidente daquela corte. A questão são problemas no plano de legado dos Jogos. O Tribunal de Contas da União pediu um estudo durante 3 anos e o documento foi entregue no dia 4 de agosto, véspera da abertura. Nardes vai avaliar o relatório dos auditores para decidir seu voto, que posteriormente será levado a plenário. Primeiro precisa analisar. Se houver prejuízo ao erário, haverá penalização, afirma. O Tribunal de Contas da União está botando quente. Está botando quente. Como, aliás, deveriam botar todos os tribunais. Mas antes de botar quente, eles têm que ser exemplo. Tá? Tem que ser exemplo. Como é que alguém pode julgar a conta dos outros se as suas não foram aprovadas? E há tribunais de conta por esse Brasil afora, onde alguns dos seus membros ou até do seu dirigente tem conta pendurada no cabide lá de muito tempo. A conta não foi aprovada e fica, empurra daqui, empurra dali. Aí não é legal, né? E olha só, com a missão de zelar pelo bom uso dos recursos públicos, o Tribunal de Contas da União achou relevante mobilizar sua área técnica. Mobilizar sua área técnica para elaborar e promover uma concorrência pública com o objetivo de instalar um salão de beleza
nas dependências do tribunal. Que beleza! Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e na volta nós retomamos este assunto. Nós voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Veste Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Esta é a rádio que você gosta. Rádio 95. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. 95,1. 95. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de descontos e ainda parcelados em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, hein? Comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entregue em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. Agora 12 horas e 33 minutos, 12 horas e 33 minutos, é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Vamos falar do salão de beleza, né? Para ficar todo mundo bonito. Com a missão de zelar pelo bom uso dos recursos públicos, o Tribunal de Contas da União achou relevante
mobilizar a sua área técnica para elaborar e promover uma concorrência pública com o objetivo de instalar um salão de beleza em suas dependências, a ser usado pelos ministros e pelos servidores. Ainda impôs às empresas licitantes a oferta de serviços que incluem depilação de pernas, depilação de axilas e até a chamada depilação de contorno. Essa aí é nas partes íntimas, quer dizer, para deixar a perereca mais bonita. O salão funcionará durante o expediente. O Salão de Beleza do Tribunal de Contas também oferecerá serviços de massagem relaxante e massagem estética para suas excelências. No Salão do TCU, um prédio público, haverá corte de barba e cabelo, tintura, escova, além de manicure, pedicure e sobrancelha. O Tribunal de Contas não se deu ao trabalho de explicar o seu salão de beleza. E o procurador do Ministério Público, junto ao TCU, desdenhou nada a dizer. E o Ministério Público, junto ao TCU, é o fiscal da correta aplicação da lei. E agora, José? E agora, José? Mas também tem salão de beleza no Senado, tem salão de beleza na Câmara. Em outras instituições também tem. Talvez não dê só esse detalhe, né? Um detalhe da tal depilação de contorno, né? Talvez não chegue a coisas tão detalhadas. Mas sabe o que é gente muito ocupada. Não dá para ir cortar o cabelo e pagar com o próprio dinheiro. Será que vão pagar? Será que não vão pagar? Será que é o salão que vai pagar para o TCU? É o TCU que vai pagar para o salão? Essas coisas todas precisam ficar muito claras, porque o povo precisa saber quem é que vai pagar isso. Se é o usuário do salão ou se é o povo brasileiro. Falando a verdade. 12 horas e 36 minutos. 12 horas e 36 minutos é a hora certa em Rondônia. Conhecida pelo despreparo e principalmente pelo destempero, Dilma Rousseff poderá aplicar um certeiro tiro no próprio pé indo ao Senado. Até porque a sua decantada honestidade deverá ser posta em causa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Sabe? Por enquanto eu quero falar sobre o Veste-Faro Agendado 2016.2. A Faro, Faculdade de Rondônia, informa que as inscrições para o Veste-Faro Agendado continuam abertas, as últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação. Administração mais Ciências Contábeis, 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como EDEM, FIES e Ciência Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. Agora 12 horas e 38 minutos, é a hora certa em Rondônia e é hora de alto papo com Boris Feldman. Eu comentei aqui há tempos que o motor turbinado deixaria de ser coisa de boy, de quilômetro de arrancada, de topar pega, e que viriam equipados de fábrica em modelos normais, diante da necessidade de reduzir o tamanho dos motores, o chamado downsizing, para torná-los mais eficientes, reduzindo consumo e emissões sem perder desempenho. E não deu outra. No mundo inteiro, os motores estão reduzindo a cilindrada. E aqui no Brasil, nós já temos vários motores 1 litro desenvolvendo mais de 100 cavalos devido ao turbo. Volkswagen Up, o Gol, o Fox, o Hyundai HB20, o Ford Fiesta são bons exemplos. Então acabou-se aquela ideia do passado de que os carros chamados populares com motor 1 litro andavam se arrastando aí pelas estradas, principalmente quando carregados. Esses motores 1 litro turbo têm a mesma potência que os antigos motores 1.5 ou 1.6. E quanto mais
mais os engenheiros trabalham neles, mais potência eles oferecem. O motor 1.0 turbo da Volkswagen, que tem 105 cavalos e equipa os compactos da marca no Brasil, vai ser aplicado também no Golf, com potência de cerca de 120 cavalos, a mesma dos atuais motores 1.6, e até recentemente, pasmem, ainda tinha motor Volkswagen 2 litros com os mesmos 120 cavalos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Um dia desse, quando começou a valer esse negócio do farol baixo aceso na BR, né? E como nós temos em Rondônia particularidade de a rodovia federal passar na área urbana das cidades, eu perguntei como é que vai ser, né? O camarada vem pela Calama, no sentido leste-oeste, vem pela Calama, aí chega na Jorge Teixeira, dobra à esquerda para voltar pela Abunã e anda ali aqueles 100 metros, com farol aceso ou com farol apagado. Vai ficar doido, né? Muito bem. Ninguém disse nada, ninguém respondeu. Do DENIT a gente não pode esperar nenhuma resposta, a gente não sabe nem onde estão, né? Mas lá no Ceará, atenção Ministério Público Federal de Rondônia, lá no Ceará, o Ministério Público Federal do Ceará está pedindo o fim da multa por farol baixo apagado durante o dia em vias urbanas. O órgão solicita placas de sinalização em rodovias federais e estaduais em que o uso do farol baixo é obrigatório. Também diz que ruas, avenidas ou vias da área urbana não estariam na área de abrangência da lei do farol baixo. O Ministério Público Federal no Ceará enviou recomendação à Polícia Rodoviária Federal, ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará e à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará para acabar com a aplicação de multa por farol baixo apagado durante o dia nas vias urbanas. A lei do farol baixo, instituída em 8 de julho passado, prevê multa de R$ 85,13 e perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação para os condutores que trafegarem por rodovias durante o dia com farol de luz baixa apagado. Olha só, hein? Então nós temos que ficar atentos. O órgão divulgou ainda, ontem, quarta-feira, que solicita placas de sinalização nos trechos das rodovias sob jurisdição estadual que se iniciam logo após os perímetros urbanos dos municípios cearenses, com indicação de que a partir dali o uso do farol é obrigatório. Para o Ministério Público Federal, ruas, avenidas ou vias similares abertas à circulação em áreas urbanas não são classificadas como rodovias, segundo a lei, olha a lei aí, quem não sabia, olha a lei, 9.503 de 1997, já existe há 19 anos essa lei. Com isso, essas vias estariam fora da abrangência da lei 13.290 de 2016. Zona urbana, o Ministério Público Federal do Ceará ainda ensina. Zona urbana é o espaço ocupado por considerável número de pessoas e em que predomina a edificação contínua e se caracteriza pela existência de infraestrutura urbana, compreendendo um conjunto de serviços públicos que viabilizam a vida da população. Diz trecho da recomendação assinada pela procuradora Nilce Cunha. Quem sabe o Ministério Público Federal de Rondônia se mira neste exemplo e faz o mesmo para acabar com essa papagaiada do farol aceso na Jorge Teixeira. Falando a verdade. 12 horas e 43 minutos. O pecuarista João Carlos Bunlai declarou ontem ao delegado Márcio Anselmo que a ex-primeira-dama Marisa Letícia
mulher do ex-presidente Lula, queria ampliar Santa Bárbara em Atibaia para passar os fins de semana. Bunlai prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O pecuarista chegou e saiu da sede da Polícia Federal amparado pelos advogados Daniela Maggiolato e Conrado de Almeida. A Operação Lava Jato suspeita que o sítio seja do ex-presidente, com 180 mil metros quadrados de área e composto por 2 propriedades com matrículas distintas. O sítio Santa Bárbara foi comprado no fim de 2010, no mesmo dia, pelo valor total de R$1,5 milhão de reais. Os 2 imóveis foram adquiridos em nome dos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna. Ambos são sócios do filho do ex-presidente Lula. E a Polícia Federal, Bunlai, declarou que esteve no sítio a convite de Fernando Bittar e Marisa, na companhia deles no final de 2010. E na ocasião, Fernando disse que comprou o imóvel com recurso do pai, mas que seria para uso das 2 famílias. E num determinado momento as obras estavam muito demoradas e a dona Marisa chamou o Bunlai e disse: olha, isso aqui está demorando demais, tem que chamar uma empreiteira grande, uma empreiteira de verdade para fazer essa obra. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Veste Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer.
E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos. É a hora certa em Rondônia e nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade, edição desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 18, né? 18 de agosto de 2016. Bom, mas agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo, e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer os seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, esta eu garanto. Falando a verdade. 12 horas e 50 minutos. 12 horas e 50 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 50 minutos. O juiz Sérgio Moro decidiu que é da sua competência julgar o ex-presidente Lula pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção no esquema de desvios da Petrobras. Ora, certamente o juiz, para julgar, haverá de ater-se aos autos. E os autos foram gerados, foram montados, foram escritos, redigidos a partir de provas testemunhais, de provas documentais, enfim. E como o Lula disse que nunca fez nada de errado, suponho que o juiz Sérgio Moro não terá outra alternativa a não ser absolvê-lo, né? Então, por isso também eu acho que o Lula deve estar muito tranquilo, se embalando na rede, talvez lá em Atibaia, ou de frente para o mar, no triplex do Guarujá. Falando a verdade. 12 horas e 51 minutos é a hora certa em Rondônia. Gente, eu tenho a Polícia Federal impediu ontem à noite a volta aos Estados Unidos de 2 nadadores americanos que disseram ter sido assaltados no Rio de Janeiro. Medalhistas olímpicos Gunnar Bentz e Jack Conger já estavam dentro do avião quando tiveram os passaportes retidos por ordem judicial. Eles terão de depor sobre o episódio, já que as versões dos atletas são contraditórias. Jim Fagan não foi localizado pela polícia e Ryan Lochte voltara para casa na segunda-feira. Voltou mais cedo, né? Então, da próxima vez, a polícia se esperta e já fica fazendo plantão no aeroporto na hora que a coisa começar a ter cheiro de massa fecal. E a presidente afastada, Dilma Rousseff, irá ao Senado para se defender e, segundo o ex-ministro Cardoso, responderá a perguntas. O calendário desagradou ao Planalto, que planejava a viagem de Temer para o dia 31, já como presidente efetivo. Afastada da presidência desde maio, Dilma Rousseff decidiu ir ao Senado para fazer sua defesa no julgamento final do processo de impeachment. O ex-ministro José Eduardo Cardoso defensor da petista, disse que ela responderá a perguntas, apesar de ter o direito de não fazê-lo. Pelo rito definido ontem pelo presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, com líderes do Senado, o julgamento vai durar até 7 dias.
O cronograma prevê o início para a próxima quinta-feira e a votação final para a madrugada do dia 31. Dilma falará no dia 29 e poderá ser interrogada pelos senadores, pelos juristas da acusação e por sua defesa. O calendário não agradou ao Palácio do Planalto porque dificulta a primeira viagem internacional de Michel Temer a partir do dia 31 como presidente efetivo para encontro com investidores na China. Eu acho que o senhor Michel Temer deve ir dentro do que a lei prevê, que ele substitua o titular nos seus impedimentos. Como a presidente vai estar impedida porque está no julgamento, ele pode viajar como interino, isso não diminui, ele tem poder de decisão, sobretudo porque tudo indica que quando ele voltar, já não terá sobre si o fantasma de uma presidência afastada, ou de uma presidente afastada. Agora, dona Dilma se defender, eu não sei, se fosse ela, ficava em casa assistindo pela televisão. Porque se ela for falar do jeito que ela fala sempre aí, né, vai... Agora também tem um detalhe, ela não vai poder mais falar de golpe. Ou terá sido este o primeiro golpe na história da humanidade em que a vítima do golpe foi lá participar daquela encenação toda, né? Ela tem que pensar nisso aí. A ida dela significa legitimação do golpe, se é que é golpe. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama o Zé Simão. Buenos dias, Excelência! Acorda, macacada! Tudo bem? Yes! Excelência! Excelência, tem piada temos uma piada pronta, olímpica. Tá aqui. Atleta japonês derruba sarrafo com o pênis e é desclassificado no salto com vara. Peraí, tira as crianças do cargo e nós vamos entrar na anatomia dessa modalidade. As crianças do Brasil, das Olimpíadas. Peraí. Com o que era o salto? Com o quê? Era salto com vara. Salto com vara. E o japonês derrubou com o pênis. Mas não era exatamente essa a modalidade? Derrubou a vara. Então não era essa a modalidade? Salto vara na vara? E anulou todas aquelas piadas de japonês. Desmentindo as piadas. Desmentindo as piadas de japonês. O nome dele é Ojita Hiroki. Hein? Ojita Hiroki. Devia ser Ojita Piroki. Ojita Socaduro. A imagem, se você quiser constar, aqui não é um programa, não é uma coluna de piada, de humor, não, é uma coluna de realidade. A realidade fala por piadas si. verídicas. Vereditas. Então é o seguinte, o japonês pulou, o joelho dele esbarrou levemente no sarrafo e depois o golpe fatal para derrubar o sarrafo foi com o próprio. Com o pênis. Com o pênis. Quando eu li, eu achava que o cara tinha errado, que era tênis. Depois eu fui ver, tinha várias notícias sobre isso. Não, então é pênis mesmo. Right in the penis. Right in the penis. E a carta da Dilma? Peraí, volta as crianças aí que agora é didático o negócio. Presidente, qual é a análise que o presidente vitalício eterno do PGN faz da carta da Dilma? Ela demorou 6 meses. Para escrever a carta. A carta. A carta tem umas 80 páginas. É maior que qualquer letra do Bob Dylan. Quem devia ter lido a carta era o Suplicy. E tá lendo até agora. 80 dias para escrever, 8 para ler. Não, e carta é a coisa mais antiga do mundo. Eu devia ter escrito WhatsApp à nação. Não é? Carta aos brasileiros. Não, tem que ir o WhatsApp à nação. E seria o seguinte: olá, internautas. Olá, internautas de mandioca. Meu povo e minha pova.
fui para Porto Alegre, tchau. Assinado Presidenta Inocenta. Grande chefa, como é que é, presidente? Grande chefa, não, grande não. Presidenta Inocenta. Não, grande não, granda. Granda. Vai lá então, granda. Granda chefa, tora, empichada, afastada, golpeada, presidenta inocenta. Então, Breaking news. Boemba. Piauí Herald. Esculhambação, vai. Em carta, Dilma propõe luta greco-romana contra Temer. Ele não vai aceitar. Só assim que ela vai ganhar. Agora, você já imaginou a Dilma com aquela roupinha do luta greco-romana? O Piauí botou a foto dando uma porrada no Temer. O capacete da greco-romana. O Temer com aquela mesóclise dele, né? Coladinha. Apanhar-la-ei. Porrada-lo-ei. Porrada-lo-ei. Esta manhã, excelência. Esta manhã, 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quinta-feira, com a promessa de que amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta, eu e vocês. Até lá, um abraço, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.